Seja bem-vindo, amigo do Projeto Praia Vermelha. Vamos agora então fazer um vídeo sobre um assunto que é extremamente importante, está pipocando, grande chance de cair na nossa prova. Tenho certeza que todo mundo está estudando bastante, lendo muito sobre o assunto, mas a gente vê várias opiniões, várias matérias, reportagens, artigos, e às vezes meio desencontrado, nada muito objetivo para o concurso, que é isso que eu vou tentar fazer agora. Nós veremos então o conflito na Ucrânia, inicialmente sobre a fisiografia e a posição estratégica que é evidentemente fundamental para o conflito, aspectos psicossociais, antecedentes remotos, depois antecedentes mais próximos, e num próximo vídeo, para não ficar muito longo e muito cansativo, nós veremos aí a situação atual com a política russa e as repercussões contemporâneas atuais, que são muito importantes também se a prova for de geografia. Então a Ucrânia ela se situa na Europa Oriental, tá? entre a maioria dos países da Europa Oriental e a Rússia. Então, obviamente, é uma posição absolutamente estratégica aí, se for considerar o ponto de vista russo. Ela domina, se considerar que a Crimeia é uma região da Ucrânia, ela domina as saídas do Mar Negro para a Rússia, que são vitais, né? Ela serve de tampão ali, em parte, grande parte da fronteira, já que a parte norte é da Bielorrússia, que é um país tampão russo, né? Domina aí a outra parte dessa fronteira com a Europa Ocidental, tá? E ela dominaria, por dominar o Mar Negro, também dominaria as saídas para o Mar Mediterrâneo. Então a gente vê aí, após o esfacelamento da União Soviética, surgiram diversos países que eram ex-repúblicas socialistas soviéticas, que aos poucos foram sendo, acho que o termo aliciados não é correto, foram aderindo à União Europeia, à OTAN, a organismos que se contrapõem aos interesses russos, e a Ucrânia foi uma espécie de copo d'água. Não, a partir daí, o copo d'água está cheio, a partir daí não dá mais, vocês já chegaram, já passaram de todos os limites, e a Ucrânia não foi aceita, nós vamos ver isso ao longo desse nosso vídeo. Assim, já focando o território russo, você pode perceber que as saídas russas para a comercialização para o mundo, elas são limitadas, tá? A leste, sim, nós temos o mar lá nas proximidades com o Japão, mas é muito longe, a Rússia é gigantesca. Então ela comercializa basicamente usando o mar Mediterrâneo, que a saída é necessária pelo Mar Negro. Né? Então o Mar Báltico também é uma opção, tem lá São Petersburgo, um grande porto, mas ele só funciona durante alguns meses do ano, porque é muito gelado. Então, a Ucrânia, nesse caso, ela é fundamental para a Rússia poder comercializar, seja por mar e seja, nós vamos ver depois, por meio dos oleodutos e gasodutos. Então, essa região do Mar Negro é vital para a Rússia, tá? É muito claro, em razões dessas funções climáticas aí, porque para o norte não consegue comerciar, não consegue, então tem que comerciar por aí mesmo. O, os gasodutos, olha, uma rede de gasodutos e oleodutos que existe na Ucrânia é muito importante, tá? Existem novos projetos, em particular o Nord Stream, que um já está funcionando, o Nord Stream 2 já poderia estar funcionando, não está em razão das sanções à Rússia, mas as ligações aí com a Europa Ocidental e a Rússia, elas passam em grande parte pela Ucrânia. Além dos gasodutos, vale a pena adiantar, os gasodutos podem ser usados muito como uma arma de guerra mesmo, né? Como retaliação. Né? Então, na medida em que os gasodutos são interrompidos em direção à Ucrânia, a Ucrânia vai ficar sem energia, e isso é problemático em todos os sentidos para a Ucrânia. Então, mais uma razão aí para o território ser devidamente estratégico. Vendo alguns aspectos psicossociais, tá? A população da Rússia é aproximadamente o triplo da população ucraniana. Tá? Os idiomas, ambos os países falam vários idiomas, não tem a mesma coesão, por exemplo, do que o Brasil. Tá? Mas o idioma predominante é ucraniano e russo. Né? A religião predominante também é cristã ortodoxa em ambos os países, mas também tem uma grande gama de religiões secundárias em ambos os países, inclusive o ateísmo, né?
O PIB da Rússia é bastante maior do que o PIB da Ucrânia, o que dá um respaldo bastante grande em caso de uma guerra, em somente os dois contendores estivessem envolvidos. Provavelmente a Rússia ganharia com alguma facilidade, não o fez porque houve interferência decisiva de outros países, né? A economia de ambos é de base agrária ou extrativista, a Rússia mais agrária, mas também tem extrativismo. Desculpe, a Ucrânia mais agrária, a Rússia mais extrativista, mas as duas coisas se mesclam em ambos os países, tá? A Ucrânia se destaca-se por terras agrícolas muito férteis, uma grande produtividade, em particular de cereais, tá? Uma grande existência de minerais, energia nuclear, com várias usinas nucleares, florestas que produzem madeiras e exportam madeiras, muitos recursos hídricos, uma grande mão de obra, porque o trabalho de educação lá é bastante sério e focado na inserção para o mercado de trabalho, tá? Um setor de tecnologia relativamente desenvolvido em ambos os países, e a população é em torno de 70% urbana, tanto na Ucrânia quanto na Rússia. Um outro aspecto muito importante a ser abordado com relação à Ucrânia é que ela tem uma população de maioria de origem russa na sua parte leste e na sua parte sul. Então, esse é um ponto crucial nesse conflito. Tá? A Ucrânia possui várias etnias, né? Ali por ali passaram vários impérios e deixaram suas heranças, mas na sua parte leste ela tem uma maioria de pessoas de etnia russa. O que não quer dizer que eles se identifiquem como russos. Tá? Então, essa parte, se eles se identificam como russos ou como ucranianos, ela é questionável. Mas a origem dessa população é russa, inclusive eles falam russo. Se eles querem pertencer à Rússia ou não, é outra conversa. Né? Outra coisa interessante na Ucrânia é que ela possui inúmeros estados aí e estados que não são coesos, tá? Então, várias particularidades regionais, várias dificuldades para garantir a sua soberania, assim como a Rússia. A Rússia é um país gigantesco com inúmeras culturas. E a Rússia consegue sustentar a sua grande extensão territorial graças a uma atuação muito forte com o exército armado até os dentes, maiores exércitos mais potentes do mundo, que consegue sobrepor os interesses políticos sobre os interesses regionais. E assim as repúblicas que não têm força para reagir e não conseguem ter autonomia e acabam se subordinando à Rússia por necessidade. Já a Ucrânia, ela não tem essa força armada tão grande, tão forte e tão coesa quanto a Rússia. Então ela tem muitas dificuldades com essas regiões que podem, às vezes, almejar o separatismo. Tá? E é isso, e ela pagou o preço por isso. Tá? Vamos aí agora a alguns antecedentes. Né? A Ucrânia foi invadida por impérios mongóis, império polaco, lituano, Império Austro-Húngaro, Império Otomano, o Império Russo, com seus czares, né? Posteriormente, com já mais um passado menos longínquo, a União Soviética, né? E a Rússia passou por um processo muito difícil. Inicialmente, sim, a adesão à União Soviética e posteriormente um processo chamado Holodomor, né? Com muita fome, né? Uma tentativa de coletivização da agricultura que enfrentou muitas resistências. As lideranças que resistiram foram exiladas, na sua grande maioria, para a Sibéria, e ninguém sabe o destino dessas pessoas, a gente sabe só que muitas morreram, mas houve uma fome muito grande na década de 1930 e essa fome deixou marcas, estima-se em 5 a 6 milhões de pessoas que morreram de inanição ou outras consequências da fome, um episódio que marcou muito a história da Ucrânia, né, e provocou grandes revoltas por razões óbvias, né? Posteriormente, a Ucrânia também teve grandes prejuízos e foi avassalada na Segunda Guerra Mundial. E ainda mais recentemente ocorreu o acidente de Chernobyl, que também foi uma coisa bastante mal explicada, né? A Rússia tentou evitar e tal. Quando viu que as pessoas estavam realmente absolutamente contaminadas, não deu mais para esconder e muitas pessoas morreram
por irresponsabilidade de um governo que não queria admitir os seus próprios erros. Ainda como antecedentes, vamos considerar remotos, nós vendo o lado russo da questão, né, a Rússia tem uma absoluta cultura imperialista ao longo de toda a sua história, né? Desde o Império Russo, passando aí pelo século XVI, ampliando, como nós podemos ver nesse mapa, uma ampliação total de suas fronteiras, mais para leste do que para oeste, mas tanto para leste como para oeste, como para sul, o Império Russo sempre foi algo devastador. Tanto na Ásia Central, como a gente já viu em outros vídeos aí, Cazaquistão, Uzbequistão, passa por muitas dificuldades, como na região do Cáucaso, como nós vemos o vídeo aí, também passa por muitas dificuldades face ao expansionismo russo, e para leste invadiu a Sibéria, tomou conta, chegou até o Alasca, acabou negociando o Alasca com os Estados Unidos, mas a questão imperialista da Rússia é muito forte ao longo de toda a sua história. Então, considerar a Rússia como imperialista é absolutamente coerente. Bom, agora os antecedentes mais imediatos, tá? Vamos partir do final da União Soviética, tá? Então, antes do final da União Soviética, houve aí um líder soviético que foi governante durante vários anos, chamado Nikita Khrushchev. Ele aceitou a reivindicação ucraniana de colocar a Crimeia como um território ucraniano. A Crimeia sempre foi sim, meio ucraniano, meio russo. Em 1954 o cara bateu o martelo. Não, vai ser ucraniano. Tá? Então, era uma reivindicação antiga da Ucrânia. Mas, evidentemente, todos os países estavam subordinados, eram repúblicas socialistas soviéticas. Então, isso não fazia muita diferença naquela época. Começou a fazer diferença e começou a ter realmente evidência isso, ter mais força, quando caiu o Império Soviético. Né? Então, caiu o Muro de Berlim e, a partir daí, um esfacelamento total de todas as repúblicas soviéticas, lá, Polônia, Tcheca, etc. Né? Então, um esfacelamento total, guerras, conflitos, algumas questões de paz. A Ucrânia, em 1991, atingiu a sua independência. Mas a independência ela foi negociada anteriormente, um ano antes, em 1990, com um total desarmamento nuclear. Tá? Um acordo feito entre Estados Unidos, Rússia, Inglaterra, e garantindo a soberania do território russo, incluindo a Crimeia, né? Através desse memorando de Budapeste, e em troca a Ucrânia cederia todo o seu arsenal nuclear e teria sua independência em paz, e foi o que aconteceu. Tá? Durante algumas décadas houve paz, embora outros problemas tenham acontecido. Tá? Então, com o fim da União Soviética, com esse acordo, a independência foi natural e pacífica. Né? O Putin, quando assumiu o poder em 1999, e depois, logo depois como presidente, né? Na prática ele assumiu em 99, ele já declarou que a extinção da União Soviética foi uma catástrofe geopolítica, foi um erro crasso do regime russo, e já se colocou como contrário a essa extinção e favorável a uma reunificação de vários países aí, e começou a criar ambições nesse sentido. A Ucrânia, então, logo depois independente, ela passou por uma forte crise econômica, e como nós já sabemos, crise econômica leva à crise política. Né? A crise política surge em vertentes de tudo quanto é lado, e nesse caso a população russa que está presente no território ucraniano se sobrepôs e acabaram se elegendo governantes pró-Rússia, e se alternaram, ao longo do processo é meio confuso, alternaram pró-Rússia contra a Rússia, quer dizer, a coisa ficou bastante complicada, atendendo sempre com interesses de ambos os lados muito, muito fortes e muito marcantes. Né? Em 2004, então, ocorreu uma revolução chamada Revolução Laranja, e acabou sendo eleito um presidente pró-Rússia, com denúncias de fraudes. Aí teve o Levante Popular, que foi essa Revolução Laranja, a Revolução não elegeu, ela retirou, na verdade, né? Foi realizado novas eleições, e com base nessa Revolução Laranja, essas novas eleições mudaram o governo, e o presidente pró-russo
não se elegeu nessa segunda eleição no ano seguinte, 2005, né? E a Rússia não reconheceu esse novo governo, protestou, acabou esse governo assumindo o poder. Tá? Aí, esse governo eleito em 2005 passou a ser favorável à Europa Ocidental, tentou negociações com a União Europeia, negociações com a OTAN e conseguiu em 2008 que a OTAN prometesse a adesão da Ucrânia e da Geórgia à organização, o que não foi admitido pelo Putin. Naquele mesmo ano ele invadiu a Geórgia e começou a fazer ameaças sérias, já em 2008, à integridade da Ucrânia. E aí, o furdunço dentro da Ucrânia continuou, tá? Nas eleições de 2010, novamente um candidato pró-russo se elegeu, tá? E recuou dessa aproximação com a OTAN e com a União Europeia. Tá? Essas tratativas então foram encerradas, mas os protestos voltaram à tona, assim como a Revolução Laranja, em 2013, no final de 2013 e em 2014, houve uma grande revolta chamada Euromaidan, tá? E que buscou aproximação com a União Europeia novamente. Tá? Novamente, então, foi eleito um novo governo, novamente o Putin não reconheceu esse novo governo, e enviou tropas lá para Sebastopol e acabou tomando toda a Crimeia e fez um referendo lá, onde 90 e poucos % foram favoráveis à adesão à Rússia, que nunca ninguém, não, melhor, ninguém não, né? A ONU não reconheceu esse referendo e a questão nunca foi sanada, tá? Então, a partir daí começaram boicotes de europeus e de americanos. A Rússia foi expulsa do G8 e a situação começou a ficar mais tensa. Ocorreram aí movimentos separatistas de Luhansk e Donetsk, passaram a ter apoio mais consistente da Rússia e buscaram ter sua independência. Tá? Então, eles um conflito armado tal, e a Rússia foi lá e reconheceu a independência dessas duas regiões. Tá? Então, o que complicou a vida, porque só a Rússia reconheceu essa independência. Houve tentativas de paz, tal, em 2015, 2 protocolos de Minsk, mas não se chegou a nenhum acordo. E com essa agressão da Rússia à Crimeia e esse apoio russo aos movimentos separatistas de Luhansk e Donetsk, houve uma percepção muito grande dentro da população ucraniana de se colocar novamente a Rússia como uma agressora. Então, na verdade, o cenário político se transformou muito, tá? E a ideia de a Rússia como agressora, já revivendo aqueles momentos lá do Holodomor e outros momentos onde a Rússia foi efetivamente ditatorial em cima da Ucrânia, a população passou a ser muito mais favorável ao lado da Europa Ocidental. E acabou elegendo Zelensky em 2019 com mais de 70% dos votos. Tá? E com a eleição do Zelensky, o caldo entornou de vez, tá? Ele buscou adesão novamente à OTAN e à União Europeia, a Rússia passou a concentrar tropas na fronteira, não admitiu essa adesão, e em fevereiro de 2022, como nós já sabemos, as tropas russas invadiram a Ucrânia. Essa é a região do Donbass, né, onde fica Donetsk e Luhansk, tá, que é a região mais desenvolvida da Ucrânia, tá, uma região industrial muito forte, tá, é rica em carvão, ferro, manganês, tá, uma história muito grande de mineração e metalurgia. E após a invasão russa ou a independência, entre aspas, dessas repúblicas ou desses estados ucranianos, dependendo do ponto de vista, tem ocorrido muitos crimes contra a humanidade na região, relatados pela ONU. Tá? Provavelmente, no máximo, bem em breve, nós faremos aí o segundo vídeo sobre as consequências e a situação atual da guerra. Forte abraço e até a próxima.